Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é o que todo médico deve saber sobre bisfosfonatos. Pessoal, eu não tenho dúvida de que médicos das mais diversas especialidades acompanham o nosso podcast. Geriatras, endocrinologistas, ginecologistas, médicos de família. E assim, um fato é que qualquer médico tem que estar apto a diagnosticar e tratar a osteoporose. E falando sobre tratamento de osteoporose, quem está ali como protagonista, por uma série de razões, são os bisfosfonatos. Isso. São as medicações com as quais nós temos mais experiência, maior número de evidência. E aí, se você que está acompanhando a gente acha que sabe prescrever o alendronato em jejum uma vez por semana e isso é suficiente, sinto muito, mas não é. A gente vai discutir aqui hoje vários aspectos relevantes, indicações, contraindicações, efeitos adversos, e aí acompanha a gente nesse podcast, que isso vai com certeza ampliar muito seu conhecimento sobre esse tema. Vamos começar então falando sobre mecanismo de ação. Eric, como é que atuam os bisfosfonatos no tratamento da osteoporose? Pronto, os bisfosfonatos, eles são análogos de uma substância que a gente chama de pirofosfato, né? E se a gente for lá olhar o osso, a parte que do osso está mineralizando, a gente vê que tem ali muito pirofosfato, né? E esse pirofosfato, ele costuma ser ali fagocitado pelas células dos osteoclastos. Então, quando o bisfosforo, pelo motivo do bisfosfonato ser um análogo dele, ele vai enganar o osteoclasto. Ele vai achar que está fagocitando pirofosfato, mas está fagocitando, na verdade, bisfosfonato. E aí, uma vez dentro da célula do osteoclasto, ele vai ali gerar uma série de alterações no citoesqueleto desse osteoclasto que vão culminar com a apoptose da célula, levando à morte e à diminuição da osteoclastogênese. É como uma armadilha? É uma armadilha, exatamente. O osteoclasto, né? Isso. E aí, se tem morte do osteoclasto, não tem reabsorção óssea. Não tem reabsorção óssea. Então, ele vai estar ali, justamente nas unidades de remodelação óssea, que a gente sabe que o osso é um tecido extremamente vivo, né, metabolicamente ativo. Então, tem aqueles lugares ali de remodelação óssea, que você precisa estar formando o osso, depois que esse osso fica velho, vem os osteoclastos e destrói esse osso velho. Na pós-menopausa, por exemplo, que é quando a gente tem maior número de pacientes com osteoporose, a gente tem um excesso de reabsorção, tá demais. Então, o bisfosfonato vai ter esse efeito. Ele vai ali na unidade de remodelação e dizer, vamos diminuir aqui o número de osteoclastos para diminuir essa perda de massa óssea, agindo como uma armadilha mesmo. Perfeito. Só para o pessoal entender, o bisfosfonato não é o único agente antirreabsortivo, não, né? Isso. Mas por ser o mais famoso, o mais importante, a gente vai dar enfoque nele hoje. Posteriormente, podemos discutir os demais agentes, né, em outro podcast. Isso, e acho que é importante também dizer que, embora a gente tenha mais de uma apresentação, a gente tem bisfosfonato oral e venoso, esse mecanismo de ação, ele é semelhante, como certo? Independente da apresentação, né? Isso, independente da apresentação. E que é o mais acessível, né? Acho que o alendronato é o que está no sistema público, assim, com maior acesso, né? Então, Bom, vamos citar quais são, só para o pessoal se familiarizar aí com os nomes. Alendronato, alidronato, o risendronato, o ibandronato e o ácido zoledrônico, né? Perfeito. Muito bem. Uma vez que a gente já entendeu como é que eles atuam, quando é que eu devo prescrever um bisfosfonato para tratamento da osteoporose? Eu acho que o alendronato, assim, os bisfosfonatos de forma geral são a pedra angular inicial do tratamento da osteoporose, pelo menos para a grande maioria dos casos, até por essa questão da acessibilidade, né? A gente pode até, como você disse, discutir outros mecanismos, outras vantagens de outras classes, mas de forma geral, no contexto de uma osteoporose pós-menopausa, a gente começaria ali seria a maioria, primeira escolha, né? de uma forma geral. Vai ter particularidades, mas geral, eu digo, você quer começar alguma coisa? Tem dúvida se o tratamento seria melhor outro ou não? Quer mandar, sei lá, pro endócrino, pro reumato? Inicie pelo menos um bisfosfonato antes, depois o endócrino e o reumato pode, se você vê que vai demorar essa consulta, né? Em termos de SUS, às vezes pode demorar 1 ano, o paciente vai ficar sem nada. Isso, né? Porque aí vai ter aquelas particularidades, se você vai preferir um tratamento que a gente chama de anabólico de cara, ou esse aí que é anti-reabsortivo, como a gente falou, né? Então, você diminuir a reabsorção, vai ter uma parada naquele processo de perda de degeneração óssea, mas assim, você também não está ali tanto formando um osso novo, então dependendo do caso vai mudar
Mas aí você deixa para um especialista avaliar depois. Certo. Mas começando o bisfosfonato tá bem coberto, e aí como você colocou já na entradinha, se você começar o alendronato, um comprimidinho por semana, de manhã em jejum, você tá começando bem, né? Precisa das particularidades, fazer os ajustes e aí individualizar. Então, a princípio, a indicação seria a indicação clássica de tratar a osteoporose. Isso. Então, se o paciente tem lá densitometricamente um score T, falando de mulheres após menopausa, homens acima de 50 anos, menor ou igual a menos 2,5, ou seja, é igual a osteoporose, tem indicação de tratamento anti-osteoporose. Bisfosfonato, de uma forma geral, né, seria a primeira escolha, certo? Isso. Ou se você tem uma osteopenia, mas o paciente já tiver tido fratura de fragilidade, então também você vai indicar uma droga anti-osteoporose, de novo, bisfosfonato entra aí, no geral, como primeira escolha. Ou se tem osteopenia, não tem fratura, mas quando você calcula o risco de fratura nos próximos 10 anos, através da ferramenta Frax, que é o que a gente tem disponível para calcular esse risco, se esse risco for alto, você também pode iniciar um bisfosfonato para esse paciente, né? Perfeito. Desde, claro, que não tenha contraindicação. Boa. Certo? Então, avaliar se esse paciente tem ou não contraindicação ao uso, para você prescrever de forma correta. Muito bem. Aí, quais seriam essas contraindicações? A gente tem aquilo para o bisfosfonato oral, né? Pacientes que têm doença dispéptica, né? Úlcera, doença do refluxo gastroesofágico. Isso. Claro que isso é relativo. Às vezes o paciente tem uma dispepsia leve, ele consegue manter, mas se o paciente já tem uma doença diagnosticada, doença do refluxo, esofagite, doença ulcerosa, né? Esse paciente, você deve realmente não utilizar o bisfosfonato oral. Então seria uma contraindicação com o bisfosfonato oral, mas você poderia fazer bisfosfonato venoso. Outra contraindicação seriam varizes de esôfago, aqueles pacientes que têm hipertensão portal, né, faz varizes. Geralmente a literatura diz varizes de média a grosso calibre. Eu confesso que na minha prática, mesmo leve, eu não inicio. Que a gente tem que pensar exatamente nisso, né? Aquela orientação de você tomar com uma quantidade maior de água é justamente para não prender, para ele não parar no meio do caminho, né? Ele passar do esôfago direto. Então, se ficar algum resíduo do comprimido, ou alguma vez que você tomar, ficar no esôfago, vai ter um risco de erosão. Então, se você tem varize, até perfuração. Seja lá a varize de que tamanho for, pois eu vai não sangrar, inicio. Né? Uma lesão de mucosa com a varize. Eu já vi paciente com varizes de calibre fino começar o alendronato e sangrar depois. Então, assim, eu não acho que vale a pena esse risco. Isso. Outra contraindicação esofágica, se você tiver distúrbio de motilidade, seja ele de qual causa for. Obviamente, como o Luciano acabou de explicar, eu preciso que esse comprimido chegue logo no estômago. Se ele ficar no esôfago, vai causar erosão, pode ter ulceração e pode ter perfuração. Então, eu não posso... A calásia, por exemplo, deixar lá, o paciente toma o comprimido e ficar impactado. Outra coisa importante são aqueles pacientes acamados, né? A gente não vai fazer um bisfosfonato oral para um paciente acamado. Isso, até porque tem a orientação, que eu acho que a gente vai citar daqui a pouco, o paciente ele tem que estar em posição ortostática, né? Na hora de tomar. De novo, porque a gravidade vai ajudar esse comprimido a chegar no estômago. Então, se ele está o tempo todo deitado, ele não é para usar o oral. O venoso nessas situações todas que a gente citou até agora, fazer ácido zoledrônico pode, não tem contraindicação. Certo. Existe uma outra contraindicação que é relacionada à função renal, não é isso, Sim. Eric? Aí isso vale para as duas vias de apresentação, tá? Então, de uma forma geral, uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, né, você não faria nenhum bisfosfonato oral, nenhum venoso, certo? Até algumas controvérsias é porque não tem estudo nessa população, mas talvez ali você tenha um clearance de 25 a 30, talvez até pudesse fazer, mas se você pensar a longo prazo, o tratamento bisfosfonato não é um tratamento de 1, de 2, de 3 anos, né? Geralmente é mais prolongado. Então, essa função renal, se ela vai progredir, ela vai piorar, então você não está fazendo muita coisa, fazer ali só 1 ano, né, de tratamento, talvez não valha a pena. Então, de uma forma geral, menos de 30 você não faz nem oral, nem venoso. Lembrar que aí entra não só a questão metabólica, eliminação, como a questão da própria doença óssea em si, porque aí no renal crônico pode ter aquela história de um osso metabolicamente já menos ativo, Isso. né? Se você faz, por exemplo, um bisfosfonato que é um antirreabsortivo, vai diminuir a remodelação óssea para um paciente que tem doença óssea dinâmica, aí você vai piorar e vai aumentar o risco de fratura. Então tem muito cuidado, tem que ter muito cuidado aí no paciente renal quando você fala em droga antirreabsortiva. Então assim, de uma forma geral é melhor não iniciar. É melhor no caso que você acha que pode ter doença renal e osteodistrofia renal, encaminhar para o especialista. Exatamente. Boa. Luciano, você citou 4 representantes da classe dos bisfosfonatos. Isso. Há alguma diferença entre esses agentes no que se refere à eficácia para a prevenção de fraturas?
Sim, né? Assim, os estudos de forma geral, eles dividem essas fraturas. Quando a gente pede a densitometria, a gente lembra que a gente vai pedir densitometria de coluna lombar e quadril, né? Então, em geral, ele divide a eficácia em prevenção de fraturas vertebrais e prevenção de fraturas não vertebrais. As fraturas vertebrais são, em geral, mais frequentes, principalmente aquelas fraturas morfométricas que a gente só vê na imagem e tal. Mas as fraturas de quadril têm uma morbimortalidade muito mais importante. Então, assim, a gente acaba tendo essa necessidade de buscar uma medicação, buscar um agente que vá prevenir fraturas vertebrais e fraturas não vertebrais. Aí, os estudos clínicos mostram essa diferença entre os agentes, né, Eric? Isso. Se a gente for pegar alendronato, risendronato e ácido zolendrônico, ele diminui o risco de todos esses desfechos aí relacionados à fratura. Então, diminui fratura vertebral, diminui o risco de fratura não vertebral e, quando avalia isoladamente fratura de quadril, também diminui o risco de fratura de quadril. A diferença é o ibandronato, que só mostra, em seu desfecho primário, redução de fratura vertebral. Né? Não mostra redução de fratura não vertebral, nem de quadril. Tem um subgrupo aí do estudo pivotal, que nesse subgrupo, que era um paciente de mais alto risco para fratura, mostrou uma redução de fratura não vertebral, mas na análise primária do estudo não, e também não para fratura de quadril. Então, a grande diferença em relação a risco de fratura, efeito, benefício, é o ibandronato em relação aos outros três. Outros, né? Então, o ibandronato seria aquele paciente que tem uma osteoporose, uma perda mais importante, principalmente na região de coluna. Mas até isso é difícil. Se fosse ser prescrito, seria para esse paciente, né? Isso... É porque eu tô me controlando aqui, que o Luciano disse que não era pra eu falar tão mal do ibandronato, não. Mas, veja, as próprias diretrizes, elas colocam que nessa situação que você citou, Ícaro, você poderia, sim, neste caso, não estaria errado você fazer ibandronato. Não faz mas sentido. Não faz sentido. Você vai... Porque, primeiro que o alendronato é mais barato, você consegue de graça. Então, por que eu vou fazer o paciente comprar uma medicação mais cara? E se você quiser usar mensal, tem alternativa. E se você quiser usar mensal, tem o risendronato, né? Então não teria, porque o ibandronato você tem mensal, né? Mas tem o risendronato também. E outra coisa, o fato de ter uma perda exclusiva na coluna, a gente tem que lembrar que a osteoporose é uma doença sistêmica. Então, é exclusivo da coluna, não quer dizer que esse paciente está só em risco de fratura vertebral, não. O risco maior dele é de fratura vertebral. Mas ele pode ter alguma fratura não vertebral, incluindo quadril. Então, se eu tenho uma medicação mais barata, inclusive, que reduz tudo, então eu vou dar uma maior segurança, por que não, né? E é curioso porque, assim, a gente vê muita prescrição do ibandronato, né? Apesar dele ter essa desvantagem. O ibandronato, ele tem um custo um pouquinho menor do que o risendronato mensal. Acho que ainda tem um custo um pouquinho abaixo do risendronato mensal. E ele veio com essa proposta de um comprimido ao mês, já que tem todo esse cuidado com a administração. Então, você facilitaria, em vez de ter que tomar toda semana, né? Tomar uma vez ao mês. E aí caiu ali nas graças de um pessoal, mas assim, não tem muito sentido. Até porque a gente tem o risendronato mensal, né? Aí eu acho que você acaba tendo privilegiando essa situação. E lembrar sempre isso, como o Eric falou, né? Assim, a osteoporose é uma condição sistêmica. Você vai usar os sítios para dar diagnóstico, mas se tem osteoporose, não tem osteoporose de coluna, né? Osteoporose é osteoporose. Isso é uma condição de risco para fratura. Quando a gente trata a osteoporose, a gente não quer melhorar a osteoporose, a gente quer diminuir o risco de fratura. Então, em todos os sítios de preferência. Então, se você vai ter uma droga que nos estudos clínicos, óbvio, pode ser que aquele paciente se beneficie, pode, né? Tem os intervalos de confiança, por aí vai a metodologia científica. Mas se nos estudos clínicos eu tenho uma droga que reduz vertebral e não vertebral, tem outra que diz só reduz vertebral, então, assim... Não faz sentido. Não faz sentido. Boa. Eu tô até controlado aqui falando do ibandronato. Só Você assim. fala mais mal do ibandronato do que eu, Luciano? Não, eu tô dizendo assim, que só a história de você clarear as ideias para também não ter essa ideia de quem tem osteoporose só na coluna pode. Exatamente. Porque não existe osteoporose só na coluna. Só na coluna, né? nem só no quadril. Vamos então colocar a mão na massa agora. Como é que eu prescrevo o bisfosfonato para tratamento da osteoporose? Para o bisfosfonato oral, tem aquela dica, né, que todo mundo dá, que tem que estar ali na receita, por escrito. Uso em jejum,
com água não mineral. Isso, muita gente esquece disso. Quando dá essa notícia, algumas pessoas, alguns residentes externos que rodam com a gente. E aí não pode com água mineral, não ligando. Não pode com água mineral. Eric tem até umas histórias, né, Eric? Não, porque assim, a droga oral, seja ela o alendronato, o risendronato ou o imandronato, se você optar pelo imandronato depois de nos escutar, você vai orientar que seja com água não mineral, ou seja, essa água tem que estar potável. Então vai ser uma água filtrada ou uma água fervida. Só que aí a gente às vezes fala assim rápido, escreve lá na receita, Sim. né? E o paciente entende que é para pegar água mineral, para filtrar. Eu já tive paciente que filtrava água mineral, ou seja, não tá fazendo nada, e tava fervendo a água mineral. Também não é isso, não pode fazer isso. Você tem que explicar muito bem ao paciente. É porque explicar que o bisfosfonato, a absorção é muito baixinha, então qualquer coisa que possa interferir com essa absorção vai interferir na eficácia terapêutica, né? Isso. E aí é o mineral da água mineral que vai interferir. O mineral precipita o bisfosfonato no Isso. intestino e não vai absorver. E do mesmo jeito, então, você não pode fazer com leite, com suco, com café, com nenhuma outra bebida. É água não mineral, filtrada ou fervida. E na hora de dizer o fervida, tem que ter cuidado também, porque, minha gente, tem uma paciente minha que ela entendia que era pra ferver a água e tomar a água fervendo, borbulhando. Aí pronto, ia lesionar o mas esôfago. a dica que eu dou é essa, assim, eu digo, olha, você vai lá, pega um copinho, enche o copo até a boca na torneira, aí você ferve, aí tira depois que ferveu, bota na geladeira no outro dia, você toma com aquela água ali, né? Assim, outro né? dia. Não, eu ainda digo assim, você vai ferver muito de uma vez, dá até pra mais de uma semana, fica ali na Se geladeira, quiser né? Você- armazenar lá, né? E aí, Luciano falou também assim, a água ser até a boca do copo, né? Você precisa de muita água pra garantir que esse comprimido vai chegar no estômago. Eric falou uma coisa interessante uma vez, foi o seguinte. O alendronato, ele só quer uma desculpa para não ser absorvido, né? isso, Qualquer bisfosfonato oral. A absorção Exatamente. é muito baixa, então qualquer coisinha, ao ingerir com um alimento... Por isso tem uma hora para poder se alimentar. Isso. Né? Do mesmo jeito, não é para misturar com outras medicações, né? E o paciente, como a gente já tinha falado antes, ele não pode tomar deitado nem com o tronco inclinado. Ele pode estar sentado, claro, mas com o tronco ereto ou em pé. Tá? E não deve se deitar depois. Pelo menos 30 minutos a 1 hora, né? Isso. Sem deitar. Tem E aí, que comer cuidado uma na hora. hora de avaliar isso também, porque eu tive outra paciente que ela achava que tinha que tomar e ficar em Em posição de estátua, mas sentada pelo menos. Ela ficava uma estátua sentada com o tronco ereto 1 hora sem fazer nada. Você pode fazer suas coisas. Pode tomar fazer até a banho, caminhada tomar se café. quiser. Não é pode vai fazer- preparando o café para quando for hora de tomar, Isso. aproveita pra fazer a caminhada, não precisa ficar parada, não. Então seria assim, uso em jejum com água não mineral, pode ser água filtrada ou água fervida, e aí o copo cheio, e aguardar 30 minutos a 1 hora para deitar, né? Para Isso. ingerir outra medicação, ou Isso. então ingerir os alimentos, né? O café da manhã. Exatamente. Aí lembrar que assim, é uma vez por semana. Então, naquele dia, muita gente pergunta até na área da gente, por exemplo, a levotiroxina, que tem tomado de manhã, aí toma o bisfosfonato, espera 1 hora para tomar a levotiroxina. Se isso for lhe atrapalhar muito na sua logística, naquele dia toma a levotiroxina depois, não tem problema Isso. não. Às vezes perguntam, não era pra ser o contrário, não, leva tiroxina antes, bisfosfonato depois. Mas tem até uma justificativa pra isso. A levotiroxina o paciente toma todo dia. Isso. Então, se um dia atrapalhar um pouquinho, Não vai ser problema. E qualquer coisa você ajusta a dose. O bisfosfonato é só naquele dia da semana. Isso. Se você atrapalhar a absorção, você não vai ter o efeito. E isso prioridade. falando dos que são semanais, que nós temos também Tem os mensais, mensais. tem Menos os problema ainda. endovenosos e por aí. né? Isso. Exato. Aí, por falar em endovenoso, se você for fazer o ácido alendrônico, lembrar que é uma dose anual para o tratamento de osteoporose, é anual. São 5 miligramas, uma dose única. Você deve orientar que isso seja feito intravenoso lento, tá? Então não é para ingerir pelo menos 30 minutos. E orientar que antes você faça algum antitérmico, certo? Porque pode ter Dipirona, sempre coloca paracetamol, Reaçãozinha de ibuprofeno. fase aguda. né? Porque a gente vai falar em efeito colateral pode dar aquela reação de fase aguda, então é para evitar. E se o paciente estiver desidratado ou já com uma função renal limítrofe, 35 de clearance, aí é bom você fazer uma hidratação antes, porque ele pode ser nefrotóxico. O ácido alendrônico pode ter uma quedazinha do clearance depois, então pode precisar hidratar também. Perfeito. Uma vez que eu comecei esse tratamento com o bisfosfonato, por quanto tempo eu devo manter? Pergunta de milhões. Essa pergunta aí, se a gente Rende fosse um outro ganhar R$1 para podcast. cada vez que pergunta a gente Rende tava um rico. outro podcast só para falar Rende um disso. outro podcast. Se a gente for falar tudo de duração, Tudo sim, de né? duração. Mas de uma forma geral, o oral vai ser ou 5 anos Há 10 anos, ou né? 10 anos, né? Entre isso, 5 a 10 anos. Tá? Eu costumo dizer ao paciente, olha, você vai usar esse remédio aqui por pelo menos 5 anos.
Mas a gente só vai saber isso quando completar os 5 anos. Então a gente programa inicialmente por 5 anos, e aí completou os 5 anos, a gente vai reavaliar esse paciente. Reavaliar o quê? O risco de fratura. Esse risco continua sendo alto? Se ele continua sendo alto, a gente vai expandir por mais 5 anos. Certo? Se esse risco já é baixo, eu posso ali dar a pausa, que é o que eu chamo de holiday. Né? Eu dou as férias, os pacientes acham o máximo, dizendo, vai tirar férias, o remédio vai tirar férias. Mas aí eu digo, se lembre que nenhuma férias dura para sempre. Isso. Então essas férias vão acabar em algum momento, porque de novo, aquela história, a osteoporose é uma doença crônica, né, que o paciente tem que tratar pro resto da vida, igual a hipertensão, diabetes. Tá, Não muda. É exemplo de outras coisas que a gente trata muito da endócrina, né? Então, lembrando aí, você fez uma primeira densitometria que deu um diagnóstico de osteoporose, você começou o bisfosfonato. A gente recomenda a reavaliação densitométrica até para ver a eficácia da medicação, o acompanhamento e tal. Aí, digamos que você com 1 ano de tratamento fez uma nova densitometria e agora ele está em osteopenia, não está mais em osteoporose. Não é para suspender o tratamento, por favor, né? Então, essa história dos 5 anos é os 5 anos que você vai ficar no tratamento para depois de avaliar. Não sei que tem um efeito colateral, né? O que pode fazer, às vezes, é tipo, fez 4 anos, já tá em osteopenia desde o primeiro ano, tudo bem você suspender aí, não é aquela coisa fechada. Mas assim, não existe 2 anos de tratamento com bisfosfonato, tá muito pouco. Né? Aí você vai precisar ter ali um efeito dele para depois, durante o holiday, você garantir o que a gente chama de efeito residual. A lógica do holiday é porque essa medicação, a gente explicou lá o mecanismo de ação, né? Ela é fagocitada. Só que ela fica ali retida no tecido ósseo. Não é uma medicação que é metabolizada rapidamente. Então o período de tempo de ação dela é de anos. Então como mantém esse efeito residual, o tratamento, ele persiste mesmo após o suspender. Certo. Tá? E a gente não comentou nas diferenças entre elas. Existe diferença entre o tempo de efeito residual, né, Eric? Isso. O alendronato e o ácido zoalendrônico tem um tempo de efeito residual mais prolongado do que o risendronato e o ibandronato. Coitado do ibandronato, não tem nenhuma vantagem. Porque claro que é uma coisa que você pode pensar na hora que você vai começar também. Eu quero que esse meu paciente fique mais tempo aí de férias depois, quando eu der esse holiday. Aí o alendronato vai ter mais tempo de holiday. Cabe muito na ideia de você avaliar a ideia de cronicidade do paciente no começo. Porque se você acha que é um paciente, né, mais idoso, já teve uma fraturazinha morfométrica única ali, você sabe que aquilo ali não anda muito bem, já tem uma senhorinha, já teve uma reduçãozinha de altura, você sabe que é um tratamento que vai durar muito mais tempo, então talvez uma droga que tem um efeito residual maior cabe mais, né? Exatamente. Vocês já perceberam que o pódio do efeito residual, ele é em ordem alfabética? Olha aí. Não, percebi não, Ícaro, cheio das regrinhas. A gente tem o ácido zoalendrônico, alendronato, ibandronato e em quarto lugar o risendronato. Olha aí. Muito A bem. dica pra prova, né? Dica pra prova. Pessoal do quem for fazer que vai prova. por aí. Boa. E aí... Quando a gente fala oral. Isso é oral, exatamente, isso que eu ia falar agora. E aí, quando a gente tá falando do venoso, esse tempinho muda para 3 e 6 anos. Ou seja, a gente programa 3 anos, vão ser 3 doses de ácido zoalendrônico, né? E aí a gente reavalia, e aí na reavaliação a gente vai decidir se vai manter mais 3 anos e completar 6, ou se vai fazer só por 3 anos. E aí é muito importante dizer que quando a gente resolve que vai manter, então o oral eu vou manter por mais 5 e vai completar 10. O venoso por mais 3 e completar 6, com 10 eu vou parar, e com 6 eu vou parar. Tem que parar, não né? Ficar 11, 12, 13, mas o risco continua alto. Muda a classe. Isso. Inclusive, você pode até mudar a classe quando acabar o holiday de bisfosfonato. Então, eu comecei aqui, fiz meu paciente 5 anos de alendronato, parei, quero reiniciar. Eu não sou obrigado a reiniciar também com bisfosfonato. Se eu achar, na minha avaliação, que eu deveria mudar a classe, eu posso mudar a classe. Mas aí vão ter podcasts futuros pra gente falar das outras classes, né? Isso porque a gente tem medo de uma complicação rara, mas muito temida, que a gente vai comentar já, né? Isso. Então, iniciei o tratamento com bisfosfonato, eu tenho que estar atento a quais efeitos adversos. Hipocalcemia, acho que é um primeiro aí, já que você diminui a reabsorção óssea, lembrar, né? Quando o cálcio tem alguma tendência de cair, o cálcio sérico, o cálcio ele é um segundo transmissor de vários lugares, principalmente a questão da estabilidade muscular, né? Então, se o cálcio está caindo, o PTH vai subir, vai estimular o osteoclasto para puxar o cálcio. O osso é o principal reservatório de cálcio do corpo da gente. Então, se você bloqueia a célula que vai fazer o cálcio voltar para o sangue, então a hipocalcemia de cara ali já é uma coisa que pode ter. Aí, acho que vale a pena falar, Luciano, da hipocalcemia, que é um risco maior com ácido zoalendrônico
do que com as Isso. drogas orais. E é por isso que existe uma recomendação de você só iniciar o bisfosfonato após ter níveis de vitamina D otimizados. Isso. Porque se você tem níveis de vitamina D deficientes, principalmente abaixo de 20, você aumenta o risco dessa complicação. Isso eu acho muito importante para o ácido zoledrônico. Não infundir ácido zoledrônico se o paciente está com vitamina D abaixo de 20. Você vai primeiro otimizar os níveis de vitamina D e depois você faz o ácido zoledrônico, adia um pouquinho. Perfeito. Certo? Faz lá a dose de ataque por algumas semanas, né? Isso. É, O oral, você pode até, não quero adiar os tratamentos, você pode até começar junto, porque o risco de hipocalcemia é menor. Então você começa a repor a vitamina D junto do bisfosfonato oral. Mas o venoso é orientado que você realmente adie aí a infusão. E até reforçar que não adianta você dar bisfosfonato se você não tá dando cálcio e vitamina D, Isso. né? Assim, é coisa bem óbvia, tratamento mas a é- gente tem que reforçar, porque algumas pessoas vão dizer, não, é só o bisfosfonato, não adianta, né? Isso acontece muito comigo no SUS. Eu vejo o paciente a cada 3, 4 meses, ele vem lá com a densitometria mostrando osteoporose, vitamina D 15. Você fica naquela, poxa, eu vou repor a vitamina D. E quando ele vier daqui a 4 meses, eu começo o 4 meses, essa tua agenda tá até voltando perto. rápido, Eu caminho de osteoporose há 6 meses. Um pouco mais. E aí, assim, eu faço isso. Já passo a reposição. Dependendo se for uma Isso. deficiência muito grave, eu oriento que ele comece por algumas semanas e depois já Isso. começa o alendronato, né? É uma Isso. forma de a gente agilizar o atendimento no SUS. Agora, se for ácido zoledrônico, realmente é Tem que importante esperar. você esperar para não ter essa hipocalcemia. Aí a gente já falou um pouquinho da reação de fase aguda, né? Aí a gente também tem esse cuidado na administração inicial, também de novo mais com o venoso, né? Bem mais o com o oral venoso. é muito difícil, assim, pelo menos é. E é pro pessoal só lembrar que é aqueles sintomas gripais, né? O paciente pode ter mialgia, uma febrícula, artralgia. E aí eu sempre digo, olha, você pode ter isso, mas você não vai morrer disso. Certo? Que tem paciente meu, ai, quase morro, doutor, não quero usar mais isso não. Então dizer, até alertar, mesmo você fazendo analgesia, que existe uma chance de ter, porque o paciente já vai saber, ó, o doutor já disse que Eric, disso eu não É morreria. quase uma reação vacinal, né? É, exatamente. Quase uma reação vacinal. Já foi descrito com o ácido zoledrônico um aumento do risco de fibrilação atrial, né? Mas é algo que acabou não se confirmando em outros Isso foi estudos. num estudo só no Horizon e depois não se conformou mais isso. E que talvez se fique naquela história de que pegou o paciente um pouquinho mais idoso, que talvez Sim. tivesse já alguma predisposição, faz uma reação de fase aguda, né? Tá com febrezinha, vai acabar E acelerando. assim, não tem indicação de você fazer um eletro antes. Ah, eu tenho que fazer um Isso. eletro antes. Não precisa. Até porque se ele fizer uma fibrilação atrial por causa da infusão, vai estar normal o eletro antes. Não muda nada. não faz muito E sentido. né? existem aquelas temidas complicações, né? Que são a osteonecrose de mandíbula e a fratura atípica. Vamos falar primeiro da fratura atípica, tá certo? Eric, qual é o paciente que tem um risco maior de evoluir com fratura atípica quando ele está usando um bisfosfonato? Primeiro, só muita gente se confunde com o termo fratura atípica. O que é fratura atípica, né? Porque quando a gente tá falando de fratura atípica, é porque ela não é a fratura típica da osteoporose. Que, pensando em membro inferior em fêmur, seria a fratura do colo do fêmur. A atípica é uma fratura de diáfise de fêmur. Então, o paciente com osteoporose, ele não vai ter uma fratura osteoporótica na diáfise do fêmur. Quando você tem uma fratura, geralmente a fratura transversal, ao mínimo trauma, às vezes sem trauma, na diáfise do fêmur, no paciente em uso de bisfosfonato cronicamente, aí eu tenho a fratura atípica. E aí o principal fator de risco é exatamente esse, o uso crônico de bisfosfonato. Pelo menos ali, mais de 5 anos. Por isso que o número 5 de 5 anos é o que a gente escolhe para reavaliar o paciente e saber se vai ou não dar as férias, dar o holiday da medicação. Boa. Certo? Então, usando mais de 5 anos, já é um paciente com risco de ter a temida fratura atípica. Mas tem outros riscos também. Se o paciente usa glicocorticoide concomitante, se faz uso crônico de inibidor de bomba de próton, também seria risco. E mais recente, acho que não sei se 2018 para cá, tem publicação da New England mostrando que a etnia também influencia. Né? Então, mulheres com descendência asiática têm um risco bem maior de fratura típica que mulheres de outras etnias. Seriam esses fatores de risco associados. Acho que é menorzinha, tem um peso um pouquinho menor, né? Sabe que tem uma relação dessa resistência óssea com a questão do peso, né? Talvez tenha alguma coisa aí relacionada a isso aí. A gente sabe que o asiático acaba sendo mais sensível. Tem várias medicações que a gente usa em doses menores nas asiáticas e aí os bisfosfonatos, de forma geral, eu não vejo essa diferenciação, né? Então, usa igual. Lembrar que a fratura típica é meio como se fosse aquela história do ossinho ficar um pouco velho, né? A qualidade óssea vai cair porque você bloqueou essa remodelação tanto. Osso congelado. O frozen bone que eles chamam às vezes, né? Que você acabou de ter um osso de baixa qualidade e vai ter uma fratura no meio de um osso longo, perde a né? resiliência, né? Não consegue se adaptar a nenhum tipo de estresse. Exatamente. E aí, por isso que às vezes a fratura é o paciente em pé.
né? E aí, do nada, ele cai. Ele não fratura porque ele caiu porque fraturou. Boa. Né? E aí você tem que imediatamente suspender. A partir desse momento, passa a ser uma contraindicação, né, a usar bisphosphonato. Né? Então, já ter tido fratura atípica, contraindica usar, porque você pode ter a fratura, teve de um membro, pode ter do outro membro. Aí é suspender a medicação, imobilização e ortopedia para colocar uma haste aí nesse fêmur. Então é algo extremamente grave e muito temido, mas vamos lembrar, é raro. É raro. Raríssimo. Assim como é rara, e eu nunca vi, a osteonecrose de mandíbula, que é um outro efeito adverso, muito temido, que aí se caracteriza por aquela exposição de um osso necrótico que não cicatriza no período de 8 semanas, né? Já teve algum caso, Eric? Não, nunca tive. Nunca vi, ainda bem, porque eu acho que de fratura típica eu já vi, mas osteonecrose de mandíbula é mais raro mesmo, e eu ainda bem nunca vi. Já viu, Luciano? Também não, mas é o mesmo raciocínio no fim da conta, né? É a mesma coisa, Porque essa mandíbula, lembrar que ali é raiz dentária, é um tecido que precisa de uma demanda metabólica maior, então se você já tem uma condição dentária desfavorável, já tem ali um abscesso, porque de vez em quando a gente pega paciente que faz uma fistulazinha dentária, alguma coisa, fez algum procedimento, fez um canal, fez alguma infecção ali na raiz, e aquilo ali, se o osso não está cicatrizando, porque o osso está diminuindo o seu metabolismo por causa da medicação, então ele não vai cicatrizar adequadamente, né? Então, por isso que fala tanto de implante, de procedimento, né? Boa, vamos lá então. Seguinte, acho que todo mundo aqui já recebeu uma cartinha do dentista perguntando se pode fazer algum procedimento odontológico invasivo, se a gente deve suspender o bisfosfonato. E aí vem a questão, é preciso suspender o bisfosfonato antes de procedimentos dentários invasivos? Não. Mas vamos elaborar, né? Não, a gente acabou de falar, né, minha gente? Assim, veja, a gente já tem um efeito residual bem considerável. Então, você dizer assim, vou fazer um procedimento dentário semana que vem. Suspender o bisfosfonato, não vai mudar nada. Se tiver de ter, vai ter igual. Isso pela lógica. E aí, se a gente vai para as evidências, até agora, nenhum estudo conseguiu mostrar que o risco diminui porque você suspendeu a medicação. Isso. Né? Então, assim, e aí é importante frisar. A SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Oral, tem um posicionamento em relação a isso. Em que eles citam esses estudos, mostram que não faz sentido, não tem evidência de que é benéfico, que tem alguma eficácia em suspender, e orienta o seguinte, você vai manter a medicação, certo? Mas você vai fazer uma profilaxia para osteonecrose de mandíbula, com antibiótico. Então, a amoxicilina da vida. Ele inicia ali no momento do procedimento 48, 24 horas antes e mantém até a cicatrização. E claro, higiene oral, porque uma higiene oral precária é fator de risco para osteonecrose de mandíbula. Então, orienta ali enxaguante bucal, com antisséptico durante esse período. Talvez até dar uma orientação. De novo, é uma complicação rara, né? Você orientar o paciente que vai começar um tratamento, não é um tratamento de longo prazo, então vamos fazer uma revisão, como é que está aí a situação dentária, tem alguma indicação de fazer já algum procedimento de implante, alguma coisa diferente, prioriza fazer antes de começar o bisfosfonato, né? Aí adia, não tem pra que você resolve o problema dentário do paciente, deixa ele ali só com cálcio e vitamina D, depois você começa o bisfosfonato, para evitar isso depois. Agora, aí uma coisa na prática que eu tenho feito a gente responde o questionamento do dentista, e geralmente a gente tem anexado o posicionamento. Né? Porque é importante, a gente tá dando ali uma literatura, não é só minha opinião. Né? Tem ali, inclusive, uma opinião conjunta, né? Que envolve também dentistas. E aí eu acho importante também, para não ser aquela coisa só jogada, a minha opinião é essa. Lembrar que existe o risco de você ter uma complicação pelo procedimento odontológico por si só, e não dizer que tudo que acontecer ali vai ser culpa do bisfosfonato, né? Então, assim, de repente faz uma infecção dentro do processo do procedimento por si, e aí vai dizer, não, é porque tá tomando bisfosfonato. Não existe, né? Então, assim, tem que ter esse direcionamento, eu acho que vale a pena. Sim. Muito bem. Estão satisfeitos? Querem acrescentar algum outro ponto? Acho que sim, acho que era isso, né? Cobriu bem, né? Sabe uma coisa que pode ser que eles perguntem depois? Eu não sei se... Que a gente falou tanto de suspender, fazer o holiday dos 5 anos, ou dos 3 anos com venoso, e aí, se tiver alto risco de fratura, você mantém. O pessoal em casa pode estar perguntando, sim, mas o que é esse alto risco de fratura, esse baixo risco de fratura? Só para fechar isso, o que a gente avalia é, esse paciente já teve fratura ou não? Se esse paciente já teve uma fratura, especialmente durante o tratamento, é um paciente de alto risco, você vai manter, não vai dar holiday, certo?
ou se esse paciente ainda mantém um T-score de menos 2,5 para baixo em qualquer sítio. Então, esse paciente ainda tem ali, está na faixa de osteoporose, você vai manter por mais 5 anos. Então, ele precisa não ser um paciente sem fratura e um paciente que evoluiu para osteopenia em todos os sítios de preferência. Né, para você aí dizer, eita, esse aqui tá no ponto para eu fazer o holiday. Só para fechar. A última dicasinha também é que você precisa de um mínimo ali de monitorização, né? Assim, como é uma droga que tem uma absorção muito difícil, às vezes você faz o acompanhamento, o paciente não tá tendo uma resposta clínica tão satisfatória, você repete a densitometria, não tá modificando ou continua até perdendo o osso, então tem aquela revisar a aula lá da densitometria, né, porque a gente tem que ver os critérios para ver se está direitinho, mas aí avaliar se o paciente realmente está tomando, então cabe às vezes a história de, vê um CTX, porque você vai ver se ele está realmente suprimido essa reabsorção ou não, não é um consenso geral, mas acho que cabe ali para, nos casos de você suspeitar de falha, ver se a falha não é o paciente não tá tomando adequadamente, né? Sempre... assim, dava pra gente ter criado mais uns 5 tópicos aqui, mas o podcast ninguém querer ouvir. Até amanhã, depois, 3 horas Ícaro, a gente faz bisfosfonato. bisfosfonato parte 2. Certo. Tem mais perguntas que acho que o pessoal ia gostar de fazer. Bem, eu quero saber a sua opinião sobre esse podcast. Deixa aí o seu comentário no YouTube ou no Instagram e não esquece de compartilhar com os seus amigos. Até a próxima. Até mais. Até.